Oi, Talkers! Estamos de volta e para esse episódio de retorno convidamos a nossa queridíssima Cici Cabral, que é fonoaudióloga, especialista em voz, comunicação, oratória, trabalha com voz cantada, empresária e agora mãe. Obrigada pelo convite, meninas, uma honra, um prazer estar aqui com vocês. E a gente já queria saber por que você escolheu a fonoaudiologia. Então, eu sempre brinco que a fonoaudiologia escolhe, né? A gente sempre tem esse lema. Na verdade, eu nunca havia pensado em trabalhar na área da saúde. Eu pensava em trabalhar com moda, outra coisa, nada a ver. Já tive loja de roupa quando era adolescente. Sempre tive esse espírito muito empreendedor. Mas durante aquele período ali de colégio, de escolher o que fazer, já no último ano, foi algo que foi vindo no meu coração. Cara, eu queria algo que eu trouxesse ainda mais impacto na vida das pessoas. Não que na área da moda você não faça isso, mas eu queria algo que fosse mais profundo e que eu considerasse ainda mais relevante. E só que nessa eu pensava, poxa, mas medicina não. Odonto, mexer com dente, não. Né? E aí, pesquisando, a minha mãe falou, olha, você já viu esse curso de fono? Eu, não, né? Porque a época, né, 10, 12 anos atrás, fono não era tão conhecido. A gente sabia que existia aquela profissão, mas não era comum como é hoje. E aí eu vou pesquisar. Aí tá, vi, achei interessante, achei bacana justamente por ser uma profissão muito múltipla, né? Tem muitas áreas. E eu sou essa pessoa muito dinâmica, não gosto daquela coisinha igual todos os dias. Muito certinho, assim, fechado, né? Isso, uma caixinha, eu só posso ser isso. E então, nisso eu já achei muito interessante. E eu sempre gostei muito de crianças, eu jurava que ia amar trabalhar com linguagem. Achei interessante a área de voz, porque eu já cantava, já fazia aula de música desde criança. E era legal porque na aula de canto eu tive um professor na época que explicava sobre laringe e tal. Mas assim, não foi meu principal foco. Eu imaginava que eu ia gostar, né, da área de voz. Mas não que fosse ser o principal. Mas já nos primeiros semestres eu já fui vendo que eu acho que eu vou gostar mais de voz mesmo. Então, fomos caminhando, sempre fui muito dedicada no meu curso. Eu era apaixonada. Tanto que meu marido falou, não, você gosta mesmo do que você faz, porque você participava de tudo na faculdade. Então, tinha palestra, eu ia, tinha curso, eu tava lá, e não era pelo certificado, nem pelo coffee break. A fono é aquela coisa, ou você se apaixona ou você odeia. É isso, tem muito isso. É isso. E eu me apaixonei mesmo, e me trouxe muito esse sentido do propósito que eu queria, do impacto gerado, né, na vida do outro. E aí me apaixonei pela área de voz, ali mesmo, já fui fazendo outros cursos e tudo mais, e quando saí não teve outra opção, fui fazer especialização na área de voz mesmo. Excelente, muito bom. E aí a gente queria saber também, como que você, depois que você se formou, como que você entrou nessa área, você já começou trabalhando nessa área, você fez algum curso específico, como você falou, da especialização, porque a gente sabe que depois que a gente forma, a gente fica um pouco perdido, e às vezes é difícil achar o caminho, né? E como que foi isso para você? Então, como eu já tinha muito esse gosto, no meio da minha faculdade eu dava aulas de canto, né? Então isso me ajudou a ter um pontapé ali para quando eu me formasse, principalmente puxando para a voz cantada, que é a área mais forte ainda até hoje para mim. Mas no meio do caminho eu fui fazendo cursos. Então eu fiz uma formação em fisiologia de voz cantada, chama Canto Consciente, é de uma fono que chama Fernanda Lopes, inclusive. Legal. Maravilhosa. Incrível mesmo. É uma inspiração para muitos fonos, ela é realmente extremamente inteligente, um curso muito profundo, que eu falo que é melhor que muita pós por aí. É verdade. Né? E então eu já tinha muito essas bases. E uma coisa que me ajudou muito antes de falar das formações foi estar na internet. E na época, por ser estudante, eu era muito criticada, tá? Por outros fonos, por às vezes colegas de turma.
E eu lembro que isso, uma época, até chegou a ser uma trava pra mim. Poxa, gente, eu só tô compartilhando da profissão, né? Mas estar na internet desde então me fez ter muito network. Então, vários grandes nomes da Fono me conhecem desde dessa época, né? E hoje eu tenho essa liberdade de chegar, de conversar, de trocar um caso clínico, de receber indicações. De, Cecília, meu cantor tá indo para Brasília, você pode atendê-lo? Isso graças à internet. Então isso me ajudou a me direcionar melhor. E logo ao me formar, os primeiros atendimentos, obviamente, não foram de voz, né? Porque a gente escuta muito isso na faculdade. Não adianta você escolher a área, porque você tem que atender tudo. Generalista. Não que isso seja ruim, né? Não que seja ruim. Eu acho que é importante, sim, que a gente tenha essa experiência, porque atender na clínica é muito diferente de um estágio, né? Porém, eu acho que é importante, sim, você já ter seus direcionamentos. Exemplo, eu nunca gostei de audiologia na faculdade. Apesar de serem minhas maiores notas, porque acho que eu tinha tanto medo da audiologia que eu estudava muito. Mas eu já sabia que aquilo não ia me fazer feliz, né? Eu podia até atender, mas não era aquilo que eu queria. Então, qual era o sentido de eu buscar um caminho completamente contrário ao que eu realmente desejava, né? Então, esse era o meu pensamento. Mas, apesar disso, a gente precisava começar de algum lugar. Então, eu comecei atendendo alguns casos de MO e peguei, sim, alguns casos de linguagem. Mas já sempre avisava na clínica, eu atendo voz e atendo MO também. A MO está sendo muito correlacionada, né? Então, por alguns meses, mas foi pouca coisa, assim, coisa de 3, 4 meses, eu atendi esses outros casos e fui conseguindo galgar ali em outros lugares para ir para a área de voz. Demora um pouco para sua agenda se consolidar, né? Não é como a linguagem que tem uma altíssima procura, né? Muita demanda. Tem demanda, mas a gente tem uma demanda que filtra demais quem eles vão escolher, né? A linguagem chega, né? A voz acaba que a gente tem que fazer um nome ali. Então, é mais fácil chegar a paciente de linguagem, muito mais fácil. É o carro-chefe da clínica, digamos assim. E assim, você falou da internet, acaba sendo uma vitrine para nós também, principalmente para direcionar essas pessoas que às vezes vão buscar na internet. Hoje não tem como a gente, na minha cabeça, não tem como a gente se livrar assim da internet, esquecer que isso existe, né? Ela é muito importante, inclusive para nós como profissionais, para as pessoas nos encontrarem também. Então, eu só tenho que te parabenizar também por ter começado estar na internet, né? Já entrar na internet, divulgar a nossa profissão de alguma forma, apesar das pessoas julgarem, eu acho que contribui muito para a fonoaudiologia de hoje, né? Sim. E para outras pessoas como nós também. E a gente vendo dessa forma, a gente fala, poxa, acho que seria interessante, né? Criar um perfil profissional, divulgar a fonoaudiologia, criar um podcast, né? Então, acho que foi fundamental isso. E ter essa visão como aluna, né? Já ver lá na frente que estar na internet é importante. Foi até uma coisa que eu conversei com a Anne quando nós estávamos preparando ali as perguntas, para saber mesmo realmente quais os seus desafios quando você começou a produzir conteúdo de fonoaudiologia, né? Você introduziu um pouco esse assunto, mas quais os desafios? Você pensou, não vou mais gravar, vou parar de gravar conteúdo. Quando você viu ali que alavancou, que estava te trazendo retorno? Tá, vamos lá. Eu comecei nesse período de meio da faculdade e de início eu só falava de fono, geral. Como se fosse um compartilhamento ali dos meus estudos, de como era a rotina, de como era ser um estudante de fono. E muito rapidamente eu percebi que eu precisava começar já a direcionar para o que eu queria. Que foi quando eu comecei a dar as aulas de canto. Falei, poxa, eu vou ter que trazer muito mais dessa coisa da voz mesmo. De início, eu amava, sempre gostei, né? Sempre, antes disso tinha blog de moda, na época eu tinha loja, então sempre fez parte da minha vida isso. E um momento que para mim foi muito desafiador foi quando eu fui convidada para uma live. Eu acredito que era até de um professor de canto essa live. E ele fez um flyer de divulgação e colocou assim, doutora Cecília Cabral. Sim. Ah, meu Deus.
Pronto, aí todos os fonos do universo inteiro se juntaram, porque é um absurdo. Você está se denominando doutora? Eu falei, gente, a pessoa que fez a arte, né? Às vezes até em respeito, porque nessa época eu já inclusive ia junto com outras fonos e palestrava. Às vezes ela estava com a nenenzinha, até uma fono querida, que é a Liane, que me oportunizou muito. Ela tinha uma neném e não dava conta de dar a palestra inteira. Então, ela fazia metade ou metade para eu ir aprendendo. Então, enfim, eu já tinha aquela autoridade que às vezes muitos fonos estão ali no mercado há muitos anos e não tem. Não sabem se comunicar, não sabem fazer network. Então, a partir do momento que você vê alguém que conhece, que sabe, mas é aluna ainda, Nossa, né? É um absurdo. Então, esse momento foi desafiador, porque enquanto eu estava na live, as fonos lá, ó, nos comentários da live, atacando, vamos te denunciar, não sei o que. Tá, e denunciaram e voltou contra elas mesmas, porque aí foram entrar no perfil delas, não no meu. Sim. E aí tinha várias irregularidades. Nossa, então você passou por denúncia. Você acredita? Nem tinha me informado, vai denunciar o quê? Não tinha nem um Tá sob CRFA, né? supervisão. Ainda. Na internet tem muita coisa boa, mas infelizmente tem essas peculiaridades aí, esses detalhes que a gente também às vezes releva, né? Isso, na época foi uma coisa que me endarreirou um pouquinho, sabe? Justamente por pensar, gente, ninguém tem nada melhor pra fazer, sabe? Vai criar teu perfil e falar também, vamos trabalhar? Fazer uma especialização. Isso, vamos estudar. Então isso por algum tempo me travou, sim, né? Até por ser muito jovem e tudo mais. Te gera aquele medo de novo, de fazer, poxa, eu tava fazendo algo que é tão bom para algumas pessoas, mas como que para outras isso pode ser tão ruim? E com a maturidade, com o tempo, você vai aprendendo a lidar com isso. E a entender que na internet as pessoas têm muito mais coragem do que no cara a cara, né? Então elas falam o que elas querem, no tempo que elas querem, do jeito que elas bem entendem. Mas a gente sabe que existe esse lado de, às vezes é só uma inveja, às vezes é um incômodo, porque, poxa, ela faz e eu não, eu queria fazer. Sim, né? Às vezes é isso mesmo. E o que acontece? As pessoas acabam comentando assim, e elas acham que nunca vai chegar nelas, né? Isso não vai voltar de alguma forma para elas. Só que a internet não é um mundo sem lei, né? Principalmente agora também. Então, acho que tem que ter mais esse discernimento, essa cautela. Poxa, será que... Às vezes você pode até discordar do que tá ali, né? E pensar, poxa, mas tá escrito doutora lá, mas não é doutora. Poxa, você sabe se a pessoa que se autodenominou daquela forma, né? Foi ela que publicou no perfil dela, ela que criou a imagem, o folder, enfim. Então, acho que vale a pena a gente também ter essa cautela. Antes de falar do outro, antes de criticar, você... Calma aí, vamos lá. Né? É aquela coisa que a gente bate na tecla, né? A fonoaudiologia se unir mais. Gente, somar. Não separar, somar. É a mesma equipe, digamos assim, né? São profissionais da mesma área. E se a gente se unir, só vai contribuir para nós, para os pacientes, para a formação dos novos fonos também. Só tenho que agregar, né? Exato. A gente tá aqui para se ajudar, né? Então, enfim, foi um momento complexo. Foi um momento que eu pensei e falei, não vou fazer isso aqui mais não. Mas depois de um tempo, eventualmente eu voltei a produzir. Porque é isso que a Anne trouxe. Hoje, não tem como você tirar essa parte, né? Ela é parte do nosso trabalho. Tem muita gente que brinca, hoje a gente tem que ser blogueiro, tem que ser isso e aquilo. Mas não é. É só uma forma mais nova de se divulgar. Antigamente não tinha folder, não tinha que fazer. Não tinha que fazer o cartãozinho, tinha que alugar um outdoor na cidade. Que ainda funciona bem, né? Mas se a gente tem uma vitrine que não tem teto, né? Eu posso chegar em quem eu quiser. Por que não utilizar? Claro, com cautela, com respeito, porque a gente também tem o outro extremo de postar qualquer coisa, de dar informações falsas,
de dar uma informação incompleta que acaba atrapalhando o nosso trabalho. Quantas vezes a gente não recebe um paciente? Ai, mas eu vi no YouTube. Sim, quem é a pessoa que você viu no YouTube? Né? Será que ela tem respaldo para falar o que ela falou? Né? E eu acredito que um outro desafio que a gente vem enfrentando hoje na produção de conteúdo é esse também, de conseguir se adequar à linguagem do que vende, do que realmente alcança o público, mas sem perder a nossa base científica, sem perder a nossa seriedade, né? E sem perder essa postura profissional também. Então, esse equilíbrio, eu acho que hoje é um dos grandes desafios. Com certeza. Vamos falar agora da Cici empresária. Cici, como surgiu a Sound? A gente sabe que os fonoaudiólogos, e principalmente em voz, pelo que eu vejo, seguem esse caminho de atender particular, de montar a sua própria clínica, criar ali a sua demanda, os seus pacientes. Como que surgiu a Sound? A Sound surgiu depois de algum tempo que eu já atendia sozinha, né? Pós-faculdade eu fui atendendo em algumas clínicas e foi passando esse período, na verdade eu sempre pesquisei, locais para eu alugar, para eu atender só, porque, como eu falei, eu sempre tive essa veia empreendedora. Então eu sabia que isso em algum momento ia chegar para mim através da fonoaudiologia. Então eu já tinha o meu consultório há mais ou menos 1 ano, e foi uma época que meu trabalho cresceu muito na cidade, vários cantores começaram a conhecer, muita gente já publicava, e isso foi ficando já na mente das pessoas, fono de vento, vai lá na Cecília, né, e até com as próprias fonos, a gente tem uma colega em comum que ela me mandava, nossa, tava com os músicos aqui, falaram do seu nome, então já tava tendo essa solidez, né. E nessa solidez de ouvir falar do trabalho, uma pessoa que era uma fono também, que é a Débora, me conheceu e ela trabalhava tanto com voz quanto com a parte auditiva, de saúde auditiva do músico. E ela tem uma empresa chamada Ouvir In-Ear, tinha na época, que era de fones para músicos. Então, o fone de monitoramento In-Ear todo personalizado, fazia audiometria de acordo com o que ele precisava ali, regulava o circuito a partir disso. E aí ela me contatou e falou que gostaria que eu conhecesse também o trabalho dela e tal. E eu fui, foi uma conexão absurda. Que eu falo assim, que na vida adulta é difícil a gente conseguir ter conexões assim, né? De falar, caramba, eu gostei muito dessa pessoa, me identifiquei. E com ela foi assim, a gente passou horas no consultório dela conversando. Nos identificamos nos mais diversos aspectos, assim, pessoais, profissionais. E foi muito especial esse dia, porque aí a gente estabeleceria ali uma parceria. No dia seguinte eu já tinha mandado o paciente para ela, você vai fazer hoje o fone do meu paciente. E ela, meu Deus, a parceria mais rápida que existiu. E dali nós desenvolvemos uma amizade e logo a gente entendeu que os nossos objetivos eram muito parecidos, que era justamente ter um centro onde o músico e o profissional da voz, de modo geral, pudesse ser 100% assistido. Então, não apenas com a fono de voz, porque quando a gente começa a atender, a gente acha que a gente é super poderosa, né? Mas, na verdade, a gente precisa de muitas coisas para esse cantor cantar bem, de fato. É multidisciplinar. Multidisciplinar. Né? A gente precisa do físio, a gente precisa da nutri, a gente precisa da psicóloga. E nossa ideia era essa, a pessoa chegar ali e ela falar, aqui eu tenho tudo que eu preciso. Então eu sou bem cuidada, quase que um spa do profissional da voz. E era o desejo dela também. Então, a partir daí, nós começamos a moldar a ideia da Sound. E ela nasceu, a gente fala que é o nosso filho, nosso bebê. Né? A Sound vai estar aí no seu 1º ano, de fato, como Sound. Estamos indo agora para um espaço maior, mais confortável para os nossos pacientes. E aos poucos fortalecendo essa ideia, porque a gente sabe também que o paciente às vezes não compreende que ele precisa desse cuidado multi, né? Então, esse é um dos passos aí que a gente tem tomado para que isso se enraize. Mas foi muito legal, assim, ver
esse projeto nascendo, crescendo e ver como os nossos pacientes também se engajaram com a gente nesse processo. Muito bom. Cici, e você atende um público grande aí de cantores, né? Qual o maior desafio que você já teve atendendo voz cantada? Porque a gente sabe que é um atendimento ali mais dinâmico, ele exige, você tem que entender a linguagem do cantor. E você, como canta e é fonoaudióloga, você entende essas duas linguagens. Então me conta, qual o maior desafio que você já passou atendendo voz cantada? Olha, porque voz cantada é muito desafiador, né? Todos os dias você é desafiado em alguma coisa. Eu vou falar alguns pontos, não foi uma situação específica, né? Já aconteceu de ter uma emergência vocal, assim, de falar, meu Deus, a pessoa não vai cantar hoje. Mas cantou. E cantou bem. É isso que importa. Mas tem essas situações em que a gente se vê assim com a pessoa afônica e daqui 6 horas tem um show. Eu sempre acho desafiador, apesar da gente estar acostumada, é uma tensão emocional muito forte, né? A gente pega aquela carga pra gente, então eu acho que esse é um desafio que sempre vai existir. Mas outras coisas que eu vejo que uma fono de voz cantada enfrenta ali é realmente de como você vai estar inserida naquele meio. Principalmente nós, que somos mulheres, somos jovens. Eu falo que é difícil esse ambiente, é difícil você conseguir se impor de fato nesse ambiente. Claro, o nosso trabalho fala por nós, mas a nossa postura precisa estar muito alinhada, porque é um ambiente quase que 100% masculino, é um ambiente que te questiona o tempo inteiro. Ah, mas precisa de fono? Pra quê? Já passei por essas. Tá na hora do show começar. O paciente está sem voz. Você quer começar o show? Né? Então, de questionar mesmo o seu trabalho o tempo inteiro. E então, você, querendo ou não, você precisa se provar a todo momento na voz cantada. E eu acho que esse é o maior desafio. Assim, a parte de entregar o nosso trabalho, a gente entrega. Mas esse contexto do pré, do meio que você está inserido, até que você gera essa confiança e uma autoridade e se fazer necessária, de fato, naquele ambiente, não é tão simples quanto as pessoas acham que é glamour, que não sei o que. Não, muitas vezes, a primeira vez que você vai, você é mal recebida. O produtor não gosta de você, porque tá gastando dinheiro, porque não sei o que, tempo, tá atrasando o show. Então, às vezes, esse tempo que você precisa investir para ser reconhecida e ser necessária, ele é um pouco desgastante. Mas eu falo que depois vale a pena. Hoje em dia, eu já recebo do produtor. O cantor já te avisou das agendas, né? Você vai. Querendo a sua presença ali. Isso. Então, eles entendem que você também é parte daquela equipe, você também faz parte daquela história e que muitas vezes sem você não vai acontecer. Quando a gente pensa nesse impacto que a gente tem, não é só uma voz restaurada, são diversas famílias que dependem daquela banda para receber seu salário. E se o cantor não tiver, não tem show. Sem voz, não tem show. Não tem show. Então, eu acho que esse é o principal desafio. Com certeza. Você falou sobre a nossa postura, né? O quanto que é importante a gente ter essa postura e levar também o nosso trabalho como uma responsabilidade, dar a devida responsabilidade ao nosso trabalho, né? Isso, no início, é difícil. A gente fica o tempo todo se perguntando, poxa, será que é suficiente? Será que eu não tenho que fazer mais? Será que realmente eu consigo? Em algum momento você já sentiu isso, uma insegurança em relação à profissão, em relação ao momento que você estava? Isso já te aconteceu? E como que foi? Já, principalmente no começo. Acho que é normal, né? Eu brinco hoje com as meninas da minha equipe, quando eu tô treinando. Eu falo, gente, já demorei 6 meses pra resolver uma fenda? Já! Hoje eu resolvo em 4 semanas. E isso é só a experiência que vai te dar. Por mais que você tenha o artigo para te ajudar, por mais que você faça uma pós-graduação, a experiência vai te mostrando o que eu preciso olhar, né? Então, poxa, às vezes é uma tensão de língua, o problema não é a prega vocal,
né? E seu olhar vai se ampliando diante das situações e isso é normal. Mas no início eu sentia, assim, um pouco dessa insegurança. Eu falo que a faculdade, ela nos ensina, ela nos dá boas bases, mas você nunca tá 100% pronto para a realidade. Você não tá 100% pronto para ir para um camarim e atender. Você não tá. Né? A primeira lidar vez. com as pessoas, né? Diferentes. Nossa! Cada um é um desafio, cada atendimento é um, mesmo que seja a mesma demanda. Isso é vai único. Exigir coisas diferentes. Às vezes o mesmo exercício que é maravilhoso para um cantor é péssimo para o outro. Né? A gente tem cantores que são muito resistentes, outros extremamente sensíveis. E aí até que você entende o que fazer, demora tempo. Mas é normal essa insegurança. O que eu acredito, assim, que uma fono que está começando precisa é encarar o desafio. Porque às vezes a gente fica muito naquele lugar, eu preciso me preparar mais. Não, mas ainda não tá bom o suficiente. Não, mas eu ainda não sei isso, ainda não sei aquilo. Gente, é lógico. Começar, né? A gente tá atendendo aqui há sei lá quantos anos. Sempre tem algo novo. Sempre tem algo que você fala, nossa, não tinha pensado nisso. Não é? Então sempre vai acontecer. E é o que eu falo, a partir do momento que você sobe um degrau, fica mais difícil. Então seu desafio é novo, mas o desafio sempre vai existir, né? Então é normal essa insegurança, mas é encarar mesmo o medo e pôr a mão na massa. Exato. Falando agora sobre comunicação, a gente sabe que o público de comunicadores tem crescido bastante, a procura tem crescido bastante, porque comunicação é muito valorizado. Pela comunicação você perde uma oportunidade ou você ganha uma oportunidade. Você é melhor visto ou não, pelo que você transmite, a todo tempo nós estamos comunicando. Então a demanda de comunicadores, de quem procura trabalhar a comunicação, cresceu bastante. Como é o seu trabalho hoje com a comunicação? É a sua demanda maior? Ou continua sendo cantores? Você trabalha de uma forma diferente com comunicadores? Conta pra gente. É uma demanda diferente. Em muitas coisas ela se parece, né? Que eu brinco, eu falo, gente, a gente também treina respiração, articulação, técnica vocal, mas é para voz falada, né? Então ela é parecida em alguns aspectos, mas eu vejo que ela é ainda mais abrangente, principalmente no mundo digital que a gente tem hoje. Eu não vejo hoje o meu trabalho com comunicação apenas fonoaudiológico. Tanto que hoje, quando eu faço um serviço de comunicação, ele para mim não é uma terapia fonoaudiológica. Por quê? Porque eu preciso abordar marketing, eu preciso abordar vendas, eu preciso abordar imagem pessoal. Então ele não é um trabalho mais só fonoaudiológico, né? A gente vem com as bases da fonoaudiologia, que foi o que eu falei, a coisa mais fisiológica, mas hoje ela não é suficiente mais, né? E hoje é uma demanda que tem crescido para mim, até porque é um foco que eu tenho dado. Hoje com a Sound a gente tem outras profissionais que são treinadas quinzenalmente junto com a gente, com discussão de caso, com tudo, para que todo mundo fique seguro e todo mundo saiba o que está acontecendo. Então hoje eu já tenho essa segurança de ir passando os cantores para equipe, para que eu consiga lidar com as demandas de comunicação, que hoje me exigem menos, né? Porque tem um bebê a caminho. Então, assim, a comunicação exige menos do nosso físico, do nosso emocional também. Então, eu vi que era um momento que eu realmente precisaria fazer essa escolha. Não que eu vá parar de atender voz cantada, mas eu entendi que agora é uma demanda que eu vou precisar filtrar. Eu tenho muitos pacientes que são fixos, né? A gente trabalha lá na Sound com um acompanhamento que ele é contínuo. Então, não é, fui lá, fiz 2 sessões, resolveu, tchau. Não. O profissional da voz, ele precisa de fono sempre. Ele precisa sempre estar bem treinado, ele precisa sempre saber o que fazer com a voz dele. Então, a gente tem esses pacientes que já são fixos. Então, eu não consigo abrir minha agenda para novos fixos. Então, a comunicação foi um meio que eu encontrei também para trazer esse alívio na minha demanda e expandir meus horizontes também, porque eu sou aquela fono que eu sou super a favor da tecnologia, mas eu tenho minhas ressalvas com a voz cantada. Eu não consigo enxergar uma forma de, por exemplo, vender um curso de voz cantada e, sabe, me sentir bem em relação a isso. Porque eu acho que entram muitas questões éticas aqui e muitas questões de segurança do paciente. Já na comunicação, não. A gente, como tem
todo esse viés que eu trouxe, que vai para além de um exercício de voz, a gente tem como também trazer essas outras oportunidades de produtos digitais, de expandir, de escalar, né? Porque isso é importante, não depender só da nossa hora da agenda. Então, por isso eu tenho migrado mais para essa área e tem surgido muito mais pacientes. Eu sempre atendi desde o início, né? Então, jornalistas, advogados, empresários, mas a gente vê que a busca hoje em dia é realmente voltada para o digital, para fazer um vídeo bem feito, para fazer uma palestra também bem feita, tem sido muito para essa área. Você falou sobre os produtos digitais, que estão, né, em alta hoje, e acredito que vai se manter assim, porque não tem como a gente fugir da internet, mais uma vez. Como é para você criar esse conteúdo? Você já tem um conteúdo pronto? Como que você faz para criar esse conteúdo também, para divulgar? Até porque essa área da comunicação, como você falou, são todas as áreas, a gente se comunica o tempo inteiro. Como que você organizou isso? Certo. Eu gosto de trabalhar com uma estrutura que vai muito aliar a marca pessoal, né? Então, eu percebi isso ao longo dos anos atendendo, que muitas vezes o paciente ficava não só pelo resultado, porque fono por fono a gente tem várias fonos excelentes, mas às vezes o paciente fala, mas eu não gostei, por quê? Por quê? Personalidade, jeito de cuidar, né? Então, às vezes um paciente que é seu, ele não vai gostar de mim, porque eu fiz um trabalho mal feito? Não, mas porque ele está acostumado com a Carol, com o jeito que a Carol cuida, com o jeito que a Carol escreve o documento para ele, com o exercício. Não é só a técnica. Não, então assim, até para criar um produto digital, para você criar um perfil, precisa dessa autenticidade. É isso que retém pacientes, é isso que retém pessoas, né? É você ser o único. E é por isso que eu falo, tem público para todo mundo. Tem paciente para todo mundo, a gente não precisa preocupar, não. Vai ter, justamente por isso, as pessoas se identificam com pessoas, não é a pessoa se identifica com o seu diploma, é com pessoa, né? Então, ainda mais o nosso trabalho, que é muito, esse contato muito juntinho ali, né? Então, eu gosto de fazer esse trabalho da marca pessoal, inicialmente, para que tudo que eu poste ali tenha algum sentido. Tanto que, se você entrar hoje no meu perfil, você não vai ver só 5 dicas para aquecer a voz. Não. Você vai ver eu trazendo minha vida pessoal, como eu contei da gravidez, de um modo super divertido. As pessoas amaram. Foi muito legal. Foi muito legal. Também gostei. Então, assim, isso conecta, as pessoas se sentem parte. Elas querem saber um pouco mais de você. Elas querem ser parte da sua vida, assim como você é delas. Né? Eu acho que às vezes no nosso trabalho a gente perde esse senso de o quanto a gente faz parte da vida da pessoa. Pra gente às vezes é só mais um dia, mais uma consulta, pra pessoa hoje tem fono, ufa! A gente tinha um paciente que ele falava assim, nossa, chegou a minha fonoterapia, a gente atendia juntas. Lembra do Iago? E aí ele amava. Ele, chegava o meu momento, chegou meu momento. Eu tenho pacientes que falam, eu chego no show, eu não quero ver minha mãe, eu não quero ver meu pai, eu quero ver a minha fono. Pronto, acabou. Meu momento, quase um autocuidado, né? É um autocuidado também. Exatamente. Então, para criar esses produtos, a gente precisa trazer isso. Porque a pessoa não tá comprando um produto pelo produto. O produto tem um monte, mas não. Esse jeito que ela ensinou aqui foi mais fácil para mim, então eu vou comprar dela, não do outro. Então eu crio dessa forma, eu deixo sempre estruturado também esteira de produtos, então agora que a gente está colocando alguns produtos ali para rodar para teste e tudo mais, né, para eu conseguir também validar se aquele produto realmente é necessário, se realmente tem demanda para aquilo e se a forma como eu estou vendendo está captando realmente aquele público que eu quero, porque isso também é um filtro, né? Eu não quero que qualquer pessoa compre lá, não, eu quero que a pessoa certa encontre o produto ideal para ela.
Perfeito. E nessa relação, você falou da relação com o paciente, com o nosso cliente. Com alguns pacientes, ou se não todos, a gente acaba tendo uma relação muito próxima, às vezes criando uma amizade. Como que você equilibra isso? Assistir profissional, assistir amiga? Até que ponto eu vou com o paciente, com o meu cliente? Nossa, isso é bem importante, porque eu falo que a nossa área de voz cantada ela é muito diferente das outras. Eu falo que nem parece que a gente é fono. É muito dinâmico, é totalmente off daquela sensação de um médico e um paciente. Sim. E os nossos cantores precisam disso, porque eu falo que eles são muito sozinhos. As pessoas acham que é uma vida de baladas, porque não é bem assim. Né? Na verdade, eles acabam tendo que se isolar muito, até por causa da voz. Sim. Né? É uma vida que você não dorme direito, você não come direito, seu corpo é mais debilitado, tudo é mais complexo, né? Tanto que quando os cantores vão vendo tudo que é necessário para manter uma rotina de uma boa saúde vocal, eles às vezes se questionam, será que eu quero ser cantor mesmo? Por conta de todas essas abdicações, né? E às vezes o único amigo que ele tem é a gente. Então, de início, quando eu comecei a ter muitos cantores, isso foi complexo para mim. Que eu não queria nem ir para aquele extremo de nossa, sou muito amiga, nem para aquele outro extremo de sou apenas sua fono, vi na sua consulta, beijo, tchau, até semana que vem, né? E eu tive que aprender isso, porque a minha tendência é muito mais ir para o outro lado, assim, por ser mais compassiva com o paciente do que gerar esse distanciamento. Só que isso gera uma sobrecarga. E chegou, sim, em algum momento, ter essa sobrecarga, sabe? De, meu Deus, gente, me deixa em paz. E aí foi o momento que eu realmente precisei criar um número de telefone separado, colocar uma secretária. Não conseguia mais eu fazer. E os pacientes sentiram um pouco dessa ruptura. Poxa, você não quer mais falar com a gente? Não, tô brincando. Na verdade, não, tô brincando. Enfim, as pessoas se adaptam às coisas, né? Eu falo que a gente só vive o que a gente permite. Sim. Então, eu tive que fazer essa ruptura, mas foi muito bom pra mim, porque eu consegui trazer esse lado, ó. Pagamento, horário de consulta, tudo é com a secretária, vocês resolvam aí. Se for uma emergência, uma questão, beleza, a gente dá um jeito, ajusta. Mas é importante que a gente tenha essa separação, porque o paciente às vezes confunde. E tem um ponto que eu considero muito importante também na nossa área, é justamente, de novo, voltando, a postura. Porque muitas vezes você vai atender um cantor de outro estado, você tá sozinha, num hotel, num quarto de hotel, com pessoas que você nunca viu na sua vida, você não sabe como vai ser, então ter esse distanciamento também é importante por isso, para que as coisas não se confundam, porque, de novo, é uma área totalmente diferente das outras. Com certeza. A gente sentiu muito isso no começo, né? Nós atendemos alguns cantores juntas, indo no atendimento, às vezes separadas, às vezes juntas, e a gente acaba criando um vínculo mesmo com esse profissional. Então, no início, foi bem difícil, assim, porque a gente acaba criando uma amizade mesmo, e às vezes isso pode ultrapassar um pouco. Então, a gente precisa equilibrar isso, né, tem essa junção, mas a gente tem que equilibrar o profissional também. E, às vezes, atrapalha até na própria execução do trabalho, né, porque ele acha, não, é minha amiga. Ah, não fiz o exercício. Oi, não. Você está me pagando para te melhorar. Então, você precisa seguir o que eu tô te recomendando. Porque senão não vai fazer sentido isso aqui. Exatamente. Né? É uma linha muito tênue, né? Entre profissional e amizade ali. A gente nem pode ir muito para cá nem muito para lá, como você falou. Mas no início é difícil. Só que eu acho que indo juntas ficou um pouco mais leve. A gente se comunicava, às vezes nem falava nada, a gente já tem que dar vamos focar aqui, vamos fazer o exercício, às vezes estava conversando um pouco demais, e a gente, já olhava assim, não, tá na hora de direcionar. Então, acho que isso foi fundamental pra gente no início. E depois, para atender sozinha, ir sozinha em alguns momentos, ficou melhor. O atendimento conjunto, ele realmente é muito mais gostoso, né? Eu vejo isso com a minha sócia,
que em vários shows a gente também vai juntas, quando é mais de um cantor, ou quando a gente vai fazer esse monitoramento do fone, e às vezes tem mais gente da banda que tem fone e a gente precisa ajustar. Então, eu vejo que é muito mais legal, porque você se sente mais confortável também. E tem esse lado que, poxa, às vezes você nem ouviu ali uma coisinha, um detalhe, e a outra escutou. Ou tem uma estratégia que é até melhor do que a que você está acostumado a usar. Então, eu acho que essa colaboração é muito legal na área de voz. Momentos também que, às vezes, acontece alguma situação, já aconteceu com a gente, e de como lidar, né? Mas eu preciso fazer isso aqui mesmo? Aí a gente já se olhava assim, sim, você precisa fazer isso. A gente tá aqui pra isso. Mandaram a gente aqui pra isso. Mas eu preciso fazer laser? Bom, se não quiser, não precisa, né? Mas assim, estando juntas, Muda mesmo, eu também senti isso. Cici, recebendo cantores, o que você percebe, assim, falando de erros, né, pra gente ajustar, quais erros mais comuns você percebe que os cantores chegam no seu consultório? Tá. Aquilo que você sempre precisa ajustar, sempre precisa orientar. Uhum. Algumas coisas acontecem recorrentemente. Primeiro, refluxo, né? Então, é uma alimentação horrorosa, come um hambúrguer com a batata frita, com um gin antes de cantar. Essa é a alimentação. Mas foi o que o restaurante deu. Assim, você vai levar a comida da sua casinha, vai comer direitinho, né? Então, a alimentação é um ponto que a gente sempre precisa corrigir. Segundo ponto que, para mim, é muito essencial e acontece muito, são as tensões. Tensão tanto do jeito de cantar, né, de uma falta de técnica adequada, quanto de tensões extrínsecas. Então, é uma cervical muito ruim, é uma postura muito ruim, principalmente os pacientes que tocam junto, né? Então, é um trapézio todo alterado. E isso demorou muito tempo para eu entender o quanto isso impactava. A gente estuda e a gente sabe que impacta, mas na realidade o impacto é 10 vezes maior do que o que a gente lê, né? Então isso na minha prática demorou muito tempo para eu entender que às vezes era mais importante eu fazer uma massagem nesse paciente do que eu gastar tempo com exercício. Exatamente. Tanto que tem paciente que às vezes fala assim, Cecília, pelo amor de Deus, me encontra só pra soltar minha laringe. Bora! Então, isso pra mim é um dos pontos essenciais. Até porque se a gente não tira aquele padrão tenso, tudo que ele fizer vai ser aquele padrão tenso. Vai estar tenso, não resolve. Favorecer lesão, inclusive vocalmente. né? Exato. Então, essas são as duas principais coisas que eu diria que sempre aparecem. E a terceira, que é de praxe, né? Meus agudos. Não consigo fazer agudos. E geralmente está associado às outras duas coisas, né? Então uma coisa puxa a outra. E chegam muitos pacientes com fadiga, né? Assim, muito. Por conta de hábitos. O que você indica para esses pacientes, para esses clientes, para eles terem de cuidado? É claro, a fono regularmente, né? Mas o que eles podem fazer para diminuir essas tensões, para diminuir essa fadiga, os cuidados? Aí a gente entra com a mudança de vida, né, na pessoa, porque precisa realmente alinhar o sono. Às vezes a gente também não dá a devida importância para o sono, e é essencial, porque o paciente não compreende que voz é músculo, e músculo precisa de energia. Se eu não dormir, não existe energia. Então, é um dos pilares que eu tento prezar para que eles regulem na medida do possível, né? Nem sempre é possível ter aquele sono perfeito, mas sono. Outro ponto, condicionamento vocal, para mim é essencial. Não tem como eu trabalhar com um cantor e eu falo para eles, eu não vou ficar apagando incêndio. Você vai... Emergência vocal o tempo todo. Que eles saem toda semana, ai, tô ruim, não quero saber dessa história não, quero que você chegue aqui bem. E eu falo pra eles, o nosso objetivo não é realmente a gente ficar resolvendo o problema toda semana. É o quê? É acompanhar o seu quadro vocal. Então eu tô aqui pra te orientar. Você precisa implementar
sua rotina vocal. Assim como muitos, né, não sei os de vocês, mas os meus pacientes são muito atléticos até, gostam de malhar, gostam de, né, ir pro parque, correm. Eles já têm isso no estilo de vida deles, que é ótimo pra gente, mas a gente precisa trazer isso pro âmbito vocal. Então eu crio uma rotina. Segunda, você vai fazer isso. Terça, isso. Quarta, isso. E eles precisam desse checklist. Até porque a maioria são homens. E se você falar, a regeneração, que é isso? Que é isso? É esse, meu filho, esse da quarta, pronto, faz esse. Então é mais fácil o paciente ter esse direcionamento para que isso se torne um hábito, né? Então eu acredito que essa rotina hoje é o que mais me faz ter muito sucesso com todos os pacientes que chegam até mim, que a gente vai vendo essa diferença. E eles mesmos falam, cara, não acredito que terça de manhã eu já tenho voz. Se eu precisar fazer outro show, eu já tenho voz. Por causa da rotina. Quanto mais condicionado, mais preparado, mais fácil vem a recuperação e menos incêndios a gente apaga. E quando você pega do zero, a dureza de pegar do zero, é a mesma rotina, porque seus pacientes já vêm com esse costume. Quando você pega do zero, zero alimentação, zero atividade física, zero tudo, não dorme. Aí eu falo que a gente precisa estabelecer as prioridades. Então eu pego qual é o pior problema que está trazendo alteração direta nessa voz, primeiro. Porque eu falo que o paciente ele tem que ter pelo menos um gostinho de alguma coisa. A gente não vai resolver tudo em 2 semanas. Mas se em 2 semanas ele pelo menos terminar um show com voz, já fez muita diferença para ele. Né? Então, geralmente eu começo com pequenas mudanças ali de hidratação, principalmente quando é esse paciente muito do zero. Hidratação, exercícios, então, o que ele vai fazer antes, durante e depois desse show, pelo menos, né? Porque é onde ele já vai sentir diferença. Porque geralmente esse é o paciente que nem aquecer a voz não aquece. Só da gente fazer um aquecimento, a gente sabe que já tem um impacto muito melhor nesse show. Então, eu estabeleço prioridades. Então, beleza, conseguimos. Você viu que tem resultado? Você viu que faz diferença? Você vai me obedecer? Eu brinco assim com eles. Então, eles precisam do resultado para falar, cara, isso aqui é importante e eu realmente preciso fazer isso. E aí, depois, eu estabeleço esse restante. E tem muito isso de retorno desses pacientes profissionais da voz. Então, às vezes, de primeira, que é do zero, será que vai funcionar? Será que não funciona mesmo? Sim. Às vezes não dá muita importância naquele primeiro momento. Né? Aí pega pra valer, a voz pega pra valer, volta, faz tudo certinho. Não é que isso funciona mesmo? Não é que dá certo? Aí valoriza, né, o profissional, valoriza o exercício, valoriza toda a nova estrutura, né, de vida que tem que seguir. Principalmente para quem depende, profissional da voz que depende da voz, depende da comunicação para trabalhar. E isso é um fator importante, eu até converso muito isso com a equipe. Eu falo, gente, tem perfis de pessoas que muitas vezes a gente vai dar o nosso melhor, a gente vai entregar tudo, mas ela não está preparada para aquele momento terapêutico, para reconhecer que eu preciso mudar. Às vezes ela até viu que tem resultado, mas ela não está no momento de promover tantas mudanças na vida dela. E aí onde o nosso olhar também precisa ser gentil com a gente. Porque a gente sempre pensa, como eu posso ser melhor? O que eu posso fazer? O que eu poderia ter feito? E não, às vezes é o paciente que não tá pronto mesmo e tá tudo bem. Ele pode passar ali alguns meses, ver que ele realmente não vai ter como fugir e voltar, né? Então eu acho que esse é um ponto até interessante pra gente ter esse olhar sobre nós mesmos, assim, até pra não ter uma autocobrança excessiva, né? Isso que eu ia falar. E é importante você falar isso, porque a gente se autocobra muito para entregar o resultado para o nosso cliente. Todos os dias. Todos os dias. Então, entregar o melhor atendimento, entregar um resultado rápido, porque eles querem resultado rápido, né? É claro que tem que explicar, olha, não é do dia para a noite. Precisa de um comprometimento, tanto seu quanto meu, para que você tenha o resultado. Só que é interessante falar isso, porque às vezes a gente se cobra muito, aquele paciente não teve resultado, mas você vai ver, ele não treinou,
não fez o que a Cici mandou. Eu falo, é Obedeceu. 50-50. Eu já falo isso na primeira sessão. Eu falo, olha, o nosso acompanhamento é 50-50. Não é igual no médico que você recebeu uma receitinha, tomou o remédio, dali uma semana você tá bem. É uma terapia. E eu falo pra eles, você vai ver o quanto você vai se conhecer melhor nesse processo terapêutico. Você vai se olhar com outros olhos, se ouvir com outros ouvidos. Só que eu tô aqui pra te orientar. Lógico que o dia, né, tem dia que é só a fono que resolve mesmo. Mas eu tô aqui pra te orientar. Se você não fizer, não tem resultado. Então eu conto com o comprometimento também. Sim. Aí eles já, não, pode deixar, vou fazer tudo. Então o nosso paciente precisa estar muito bem orientado nesse sentido. Senão ele gera uma expectativa na gente que nós não vamos cumprir 100%. Sim. Claro que a gente resolve o problema, mas, de novo, é músculo. O músculo precisa de repetição, constância. E não sou eu que vou fazer por ele. Se ele não fizer, não tem jeito. Se fizer uma vez por semana... Não adianta. Não adianta. E tem pacientes que é importante a gente filtrar também esse perfil. Eu tenho alguns pacientes que não conseguem inserir isso na rotina. Eu falo, vamos aumentar a sua quantidade de sessões? Vamos fazer 2, 3 vezes na semana? Vamos, Cecília. Porque se eu estiver aqui com você, eu vou fazer. Ok. É um perfil de pessoa, né? Mas é claro, nem todos os pacientes têm condições de arcar com essa quantidade de sessões, mas é necessário que a gente também saiba avaliar isso, porque senão a gente que sai com uma fono ruim, que não resolveu, que não sabe fazer nada. Né? Ainda fala mal, vai lá comentar. É desse jeito. Não vai fulano de tal não, porque... Ai, gente. Mas enfim, é isso. É mais conhecer as pessoas é fundamental. Nem todo mundo segue da mesma forma, ou não tem receita de bolo, né? A gente vive falando isso aqui no podcast. A gente não tem receita de bolo pra nada. A não ser pro bolo. Mas voz não tem. Voz, primeiro que cada um tem a sua, igual digital. Então, às vezes, o que é bom pra mim não vai ser bom pra Carol, não vai ser bom pra Ceci. E a gente precisa ter esse dinamismo, né, de saber lidar com as pessoas, que é algo que a gente também não aprende na faculdade, infelizmente, é só com a vivência. E como que você se organiza em relação a isso, de ter esse feeling, é algo que você já tinha, porque lá você trabalhando antes com moda, você também precisava ter esse feeling, né, do perfil da pessoa, do jeito que essa pessoa queria transmitir. E com seus pacientes hoje, como você aplica isso também? Inclusive na oratória, nessa comunicação. Então, esse feeling já existia de um modo um pouco mais intuitivo. Eu sou cristã, então a gente num ambiente de igreja, a gente aprende a lidar com as mais diversas pessoas e a amá-las do jeito que elas são. Então você aprende que existe jeito para falar, existe momento para falar. Então, de certo modo, lidar com pessoas sempre foi uma facilidade minha. Sempre tive muito esse perfil de líder, assim. Era na escola, eu era representante de turma. Que, nossa, tem que ser a Cecília. Não era uma coisa que vinha de mim. As próprias pessoas reconheciam isso, né? Então, essa nunca foi uma dificuldade minha. Mas eu sei que é uma coisa que muitas vezes a gente não é ensinado. Então, eu gosto de trabalhar com uma teoria ela é do coaching, tá, gente? Ela não é nada validado, nada da psicologia. Mas eu acho ela interessante, porque ela ajuda a gente a entender um pouco melhor as pessoas, que chama DISC, que é uma teoria de comportamento. Então, ela coloca 4 perfis de comportamento que demonstram aspectos mais específicos. Então, tem o perfil dominante, que é esse, do líder, que é uma pessoa geralmente mais autoritária, mais focada em resultados, mas que tem ali como defeito, ele pode demonstrar muita raiva, né, esse excesso, né, de querer mandar demais e tal. A gente tem o perfil do influente, que é aquela pessoa, né, que conecta todas as outras, mas que pode ser uma pessoa que é mais dispersa, que às vezes vai ter essa dificuldade com o resultado, com a rotina, que ela gosta mais de curtir ali o momento, mas que é uma pessoa super receptiva. Temos o conforme ou conformado, né, que é aquela pessoa que
é mais tranquila, que tudo tá bom, que, né? E isso, pensando no processo terapêutico, às vezes é aquela pessoa que, tá bom, ela vai fazer tudo que você pedir, mas ela também não vai ver resultado em nada. Não, doutora, eu fiz. Você tá vendo aí? Claramente tá totalmente diferente a pessoa. Não percebi. Não melhorou nada. E a gente tem o perfil analítico, que é aquela pessoa que é mais questionadora, que vai analisar 1000 vezes, que vai pensar, que vai conversar com a esposa, com o marido, se vai fechar a fono ou não, né? E isso a gente vai vendo que esses perfis também se manifestam no jeito que comunicam, né? Eu já percebi isso. Eu fui fazer um acompanhamento num lugar e a pessoa que foi me atender era assim, bem do conforme, sabe? Ah, então tá bom. E eu sou super dinâmica, eu já falo e tal. E eu fico, sim, e aí? Fala. E aí eu percebi que ela ficou meio assim, isso que eu não tava tratando mal, né? Eu só sou dinâmica. E aí ela ficou meio assim, aí hoje ela já acostumou e tal. Mas eu acho engraçado como isso se manifesta em tudo. Então, quando a gente tem algum tipo de perfil assim desse pra seguir, eu acredito que nos ajuda como profissionais, aí enquadrando, tipo, essa pessoa é um pouquinho mais assim, então até o jeito que eu vou mandar o que ela tem que fazer é diferente. Tem gente que, se eu mandar por escrito, não adianta, eu tenho que mandar um vídeo, eu tenho que mandar um áudio, né? Eu tenho que, sei lá, ou fazer o checklist que eu falei, porque é uma pessoa mais dispersa, ela não vai conseguir fazer do jeito que eu pedi ali. Então, eu acho que isso é importante, porque a gente lida com muitos perfis, sei lá quantos pacientes a gente atende na semana, né? E eu acho que isso falta realmente na nossa formação. Isso. Com certeza. E também queremos saber, indo para esse caminho de fono e vida pessoal, como que você equilibra a questão do dosar nos seus posts profissionais e de vida pessoal e também no presencial? Tá, legal. Isso é importante. Bom, eu sempre tento trazer, não tem uma regra assim, né? Tantos posts pessoais, tantos profissionais. Mas eu tento postar aquilo que eu sei que vai gerar conexão sem me expor, né? Então, por exemplo, eu estou no momento que eu estou grávida. E todas as pessoas querem saber como tá o neném, como é a gravidez, como isso, como aquilo. Então eu sei que isso é um assunto que conecta, até pelo carinho mesmo que as pessoas vão ter. Mas não é um ponto que eu vou chegar e, apesar de ser um momento lindo, é um momento muito sensível também. Tem dia que você tá super feliz, tem dia que você não tá e tá tudo bem. Mas esse não é um tipo de post que eu vou fazer, né? Ai, gente, estou aqui muito emotiva. Não faz sentido, não tem um objetivo naquilo. Então, eu acredito que dosar isso é sempre isso. Qual é o meu objetivo? Qual a minha intenção com aquilo, né? É realmente gerar uma conexão, gerar uma vulnerabilidade ou não, né? Tem até uma frase que eu falo, que eu acho que é muito legal. Não sangrar em tanque de tubarão, porque é o que a gente falou, a internet tá aí tá disponível para qualquer tipo de pessoa. E não é qualquer tipo de pessoa que tem que ter acesso ao que é tão pessoal seu. E já no presencial, pensando em trabalho, também vai mais ou menos nessa linha, né? É até onde eu permito. Então, é lógico que os pacientes querem saber, às vezes chegam com um docinho, com não sei o quê, com um mimo para você, isso é muito legal. Mas até por a gente trabalhar com adultos, que é diferente da criança, né? Que eu falo que a fome da criança recebe tanto presente. A gente, ninguém lembra da gente, né? Mas é diferente, né? Justamente porque a gente tem que ter essa dose de, tá bom, né? Às vezes até o contato físico, a pessoa quer te abraçar, tá bom, querido, né? Então eu acho que vai nessa mesma linha também, não muda muito não. Perfeito. Cici, muitíssimo obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Foi muito rico conversar com você, saber uma outra visão de uma colega nossa de profissão, como que você atua e tudo mais. Tenho certeza que vai ser muito rico também para quem assistir. E é isso, só temos a agradecer a sua presença. Sim, parabéns pelo trabalho, pelo profissionalismo. Parabéns por ter começado na internet. Isso com certeza influencia pessoas como nós também.
a continuar, a se manter ali. É um lugar que a gente tem que estar, sim. Divulgar nossa profissão, unir mais, né, nossa profissão, inclusive. E pela empresa que você criou, achei demais. Não sabia dessa parte da junção da parte auditiva com a parte vocal, que é fundamental para quem trabalha com voz. Cantores, músicos estão sempre usando o fone de ouvido, in-ear, enfim, outras variedades que tem. E isso traz total impacto na voz também, porque se a gente não escuta bem, não se ouve bem, eu não tenho como produzir minha voz da melhor maneira possível, né? Mas parabéns mesmo e parabéns pelo baby, né? Meninas, muito obrigada, foi um prazer, foi um papo muito legal mesmo, muito rico. Nossa profissão só tende a crescer e é isso, a gente precisa dessa troca, a gente precisa umas das outras, né? Eu espero que o podcast de vocês também seja uma forma de trazer esse despertar, né? De trazer essa união, eu acho super importante o trabalho de vocês. E é isso, muito obrigada. Cici, deixa suas redes sociais para o pessoal te encontrar. É @acecicabral. Temos também o Instagram da nossa clínica, que é @soundsaúde. E temos uma grande novidade aí que está prestes a ser lançada, que é a Fonux, que é para fonoaudiólogas. É uma plataforma específica para fonos, onde a gente vai ter acesso não só a prontuários, mas aos protocolos de avaliação que a gente tem que ficar preenchendo na mão, já vai estar lá para você, para preencher lá no seu perfil. Eu já quero reservar minha vaga, hein? Reserva. E o seu paciente vai ter um aplicativo onde ele vai acessar todos os exercícios. Então, até o que eu falei aqui, né? Nem todo paciente vai com a listinha. Lá vai ter o exercício, fiz, não fiz, pulei esse dia, fiz tal dia. E a fono vai poder ter esse acompanhamento. Então, @fonuxapp. Vocês podem se inscrever, viu, meninas? Escrever lá o e-mail para testar a novidade, que em breve vai estar lançada. Muito obrigada. Gente, pessoal. Até a próxima. Até o próximo episódio.